Dia, paz do Senhor. Vamos trabalhar mais um subtópico do tópico mês de setembro, o mês em que voando com asas como águia, nós vamos nos humilhar e orar aos pés do Senhor. O texto que nós vamos meditar hoje, ele abre uma série de meditação a respeito da oração no Antigo Testamento. O texto que nós separamos se encontra no livro de Êxodo, no seu capítulo 32, no versículo 11, 12 e 13, que está escrito assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que has de falar aos egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los no monte e para destruí-los da face da terra? Torna-te a tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste e lhe dissestes: multiplicarei vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Pois bem, essa história em que se encontra esse texto, ela tem um contexto onde Moisés vai pegar, das mãos de Deus, receber das mãos de Deus as tábuas da lei. E demora-se ali um pouco de tempo, e o povo de Israel impaciente que ficou, resolveu fazer um bezerro de ouro para adorar e para celebrar e para festejar a sua saída, a suposta saída do Egito, a sua saída do Egito. Quando Deus viu que o povo estava entrando pela idolatria, achando que um bezerro seria ele, porque a teologia de Israel dessa época era muito fraca, muito inocente, achar que Deus fosse um bezerro de ouro. Deus falou para Moisés descer, porque o povo já tinha se perdido e a ira de Deus já estava pronta para destruir o povo de Israel. Disse: desça, porque eu vou destruir aquele povo, vou acabar com eles. E Moisés, a ver a ira de Deus se acendendo, ele começa a interceder com 8 tópicos que eu quero mencionar nesse instante. Primeiro, Deus não pode negar e esquecer-se de seu povo. Nenhum pai despreza o seu filho. Nenhum Deus despreza o seu povo, muito menos o nosso Deus. Deus não podia negar que o povo de Israel era o seu povo. Deus podia esquecer que o povo de Israel era o seu povo. Depois Moisés, no número 2, diz: que Deus não poderia desfazer a grande obra que tinha feito ao tirar Israel do Egito, pois isso daria a vitória a Faraó, a vitória final a Faraó. Ele não poderia desfazer, queridos, a grande obra que tinha feito. Quando Deus humilhou o Egito, ele humilhou o poderio daquela época. Os deuses do Egito foi totalmente humilhado por Deus. E aquilo deu um nome maravilhoso a Deus. Toda a população naquela época tremia de medo de falar. Você vai encontrar isso lá no livro de Josué, capítulo 2, quando aquela prostituta, Raabe, ela já estava falando que o povo lá já estava dentro das muralhas de Jericó, tremendo de medo de Deus, das coisas que Deus fazia. Isso também por causa desse episódio, por causa dessa situação. Então, se Deus matasse o povo de Israel, desfazeria o seu nome ali. E quem seria vitorioso era Faraó. Então, Moisés intercedeu dizendo isso. Moisés também intercedeu dizendo ele não poderia anular
que Deus não poderia anular aquela glória adquirida para si mesmo diante da sua mão poderosa. Todo mundo glorificava a Deus. Digamos assim, todo mundo respeitava o Senhor por causa daquela mão poderosa que Deus tirou com aqueles milagres sensacionais que Deus utilizou ali o povo de Israel para fazer. Número 4. O significado do êxodo seria pervertido pelos egípcios, os quais ansiariam por Deus, por ver Deus destruir o seu próprio povo, em vez de salvá-lo. Êxodo, libertação, cura, livramento, para depois matar lá na frente. Todo o Egito ia aplaudir. Que Deus é esse? Então Moisés clamou dizendo: olha Deus, isso não é um êxodo, isso não é uma libertação, isso não é uma cura. Número 5. O pacto com Abraão e a promessa aos antepassados de Abraão. E a promessa aos antepassados da nação de Israel, melhor dizendo, não seria cumprido de maneira originalmente intencionada. O objetivo de Deus quando trouxe Abraão da sua terra foi dele construir uma grande nação. E dessa grande nação traria o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que, de certa forma, abençoaria toda a humanidade. Claro, todos aqueles que creem, né? Se acontecesse isso, se começasse de Moisés uma nova nação, originalmente teria tido um intervalo ou uma intervenção contrária àquilo que Deus diria. Número 6. Deus havia jurado em confirmar as suas promessas a Abraão, e esse juramento estava alicerçado sobre o próprio caráter divino. E o caráter de Deus seria posto em dúvida. Deus falou, nós usamos essa frase: está falado. Então, por causa dessa situação, Deus não cumpriria o seu juramento. Que Deus é esse? Imutável? Que Deus é esse? Não seria o nosso Deus. Número 7. Moisés faria Abraão entrar em eclipse, pois de Moisés precederia um Israel reduzido, e não um Israel universal descendente de Abraão. Número 8. Os homens esperavam com toda razão a misericórdia e a graça e os atributos do amor de Deus. Todo julgamento de Deus, ele é temperado. Todo ato de Deus, ele é temperado com amor, misericórdia e graça. A gente tem que guardar isso na nossa mente na hora que estiver intercedendo por algumas pessoas. Tudo que Deus quer fazer é com amor, graça e misericórdia. Até o julgamento de Deus, ele tem esse objetivo de demonstrar o seu amor, de demonstrar a sua misericórdia e de demonstrar a sua graça. Deus estava preparando Israel para um tempo novo, para algo novo. Mas, por causa dessa queda, isso atrapalhou um pouco. Mas Moisés intercedeu e Deus poupou. Esse texto é um dos textos mais fabulosos da Bíblia, um dos mais fabulosos da Bíblia, um dos mais intocáveis a respeito da misericórdia de Deus. Embora Israel merecesse a ira de Deus, Deus estava disposto a perdoar e a restaurar. Sabe por quê?
Porque tinha alguém na brecha, tinha alguém intercedendo, e esse alguém era Moisés. Eu e você, assim como ele, podemos interceder pelas pessoas e pedir que Deus use de misericórdia para com ela, e que a gente possa levar essa mensagem a essas pessoas. Eu não sei a quem você deve estar pensando agora, mas você pode ser um instrumento criador de algo novo junto com Deus para essa vida. Basta você orar. Se você anda de joelho, se você tem se humilhado, você pode orar. Eu não sei o que ela fez. Pouco me importa o que ela tenha feito. Eu sei do Deus que pode mudar a história. E esse Deus, ele é alcançado através de um coração quebrantado e de pessoas que buscam a face do Senhor. Vamos orar? Deus, eu quero que o Senhor contemple a cada pessoa que tem um ente querido, um colega, um parente, uma mãe, um pai, um irmão, um vizinho, que precisa de uma intervenção sua. Pessoas que estão indo ladeira abaixo, pessoas que estão à beira do precipício, ou até mesmo dentro de uma vala, pessoas que estão subjugadas pelo pecado, pessoas que estão subjugadas pelos vícios, pessoas que estão sofrendo e não entendem que o Senhor tem o melhor para dar para essas vidas, que o Senhor tem o melhor para tirar dessas pessoas, ou melhor para arrancar dessa solução, trazer solução a essas vidas que estão aí impregnadas nas garras do inimigo. Ó Senhor, ouve esse clamor, ouve a oração dessa pessoa, liberta, dá livramento a essa pessoa, tira essa pessoa desse buraco, usa essa situação para abrir os olhos dessa pessoa para que ela possa sair verdadeiramente desse sepulcro calhado, dessa situação terrível que ela se encontra. Ó Deus, assim como o Senhor ouviu a oração de Moisés, assim também eu te peço, escuta a oração do teu povo que é feita nessa manhã. É o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia ricamente abençoado. Creia, o Senhor tem o melhor para o seu próximo.